Olá, sou a professora Andréa Mendes. Seja bem-vindo e bem-vinda a essa aula. Hoje nós vamos conversar sobre a modernidade. E talvez você já tenha ouvido falar essa palavra em diversos contextos, em muitas situações diferentes. Mas para nós, historiadores e historiadoras e cientistas sociais, a modernidade é um conceito muito amplo, que envolve muitos séculos e que começa lá no século XV e vai até o século XVIII. Mas como é que nós sabemos sobre esse período? Inicialmente, nós sempre buscamos as fontes históricas, sejam elas primárias ou secundárias, para a gente poder entender como os fatos históricos modificam a sociedade e determinam as transformações que nós conhecemos no tempo presente. A modernidade, ela é não só um conceito, ela também é uma ideia e que ainda hoje nós buscamos quando queremos dizer que somos atuais, que somos contemporâneos, que estamos todos vivendo dentro de uma onda de progresso. Porém, se nós olharmos bem, as raízes da modernidade estão lá na Idade Média. Exatamente. No fim da Idade Média, quando nós vamos ver uma grande reurbanização dos centros, nós vamos ver a retomada do comércio e principalmente o surgimento de uma classe que sem ela a modernidade não seria possível, que é a burguesia. Ela mesma, a burguesia que nasceu lá nos burgos, nas feiras fortificadas medievais, se tornou uma força extremamente importante e influente na modernidade, ao ponto não só de criar elementos que forjaram a nova cultura, que nós vamos conversar sobre ela na próxima aula, mas também conseguiu simplesmente o apoio do rei e formou assim os primeiros estados nacionais, dando-lhe, de certa forma, privilégios e atendendo os interesses, mercantilistas dessa classe. Mas como é que nós podemos então fazer uma linha do tempo para falar sobre a modernidade? Alguns autores dizem então que a modernidade ela começa em 1453. Data essa que os turcos otomanos, liderados por Maomé II, tomaram a cidade de Constantinopla, finalizando assim com o Império Romano do Oriente. Já outros autores dizem que o Renascimento começa muito antes, em 1420, quando Brunelleschi fez suas primeiras obras arquitetônicas na Itália, inaugurando o que chamaremos de Renascimento Cultural. Já tem outros autores e autoras que afirmam que a modernidade começa quando o velho mundo, que é a Europa, conhece o novo mundo, que é a América. E por essa razão seria a viagem do genovês Cristóvão Colombo, em 1492, um marco de início da Idade Moderna. Vocês estão vendo, né, que há três versões para o início desse período histórico. E nós vamos vendo que, aos poucos, todas elas têm uma relação com uma mudança, com uma transformação desse final de Idade Média e começo da Idade Moderna. O que é que mais nós podemos entender sobre esse período? Outra questão que é muito importante é que o termo moderno ele surgiu bem depois para que os homens que viviam, nessa época se distanciassem, se diferenciassem dos homens e mulheres que viveram na Idade Média. Como vocês lembram, o período medieval ele durou 10 séculos. E nesse período nós tivemos algumas características que foram herdadas da cultura dos povos germânicos, que se fundiram com os elementos da cultura romana, dando origem então à sociedade medieval ou à cristandade ocidental dentro desse período. Pois bem, os modernos, os homens e mulheres que vieram
depois desse período medieval, decidiram que não queriam se identificar com essa época. E aí chamaram a sua própria época de moderna. E aquilo que veio antes chamaram de mediano ou medieval. E o que veio antes, aí sim eles buscaram se identificar, que foi o que nós chamamos de período clássico, né? Que é o desenvolvimento das civilizações antigas Grécia e Roma. Lembram disso? Então vamos continuar. Outro aspecto, né, que também é importante a gente entender é que a modernidade ela conheceu um conjunto de transformações nas estruturas das sociedades. Você sabe o que são estruturas? Você já ouviu falar sobre essa palavra aplicada à história ou à geografia ou até mesmo às outras ciências sociais? Então, estrutura é aquilo que sustenta a sociedade. Podemos dizer assim, de uma forma mais rápida. Por exemplo, a política, os regimes de governo são estrutura da sociedade. A economia, as formas de produção são parte de uma estrutura da sociedade. A educação, a cultura, a arte, a religião, a sociedade. Então, estes elementos que juntos formam uma sociedade são as suas estruturas. E todas essas que eu acabei de dizer para vocês foram extremamente modificadas nessa passagem do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, em todos os aspectos. Por exemplo, vamos começar do ponto de vista da arte. A arte sofreu uma mudança profunda, pois toda aquela arte baseada, influenciada, inspirada pelo sagrado, pela religião, ela vai desaparecendo aos poucos, vai reduzindo e dando lugar, prestem atenção, para uma arte baseada nas conquistas humanas, nas suas ansiedades, necessidades, no hedonismo. Então, a arte, ela se modificou tanto que antes o que mais chamava a atenção, o que mais impressionava era, por exemplo, uma escultura de um santo, uma pintura que falasse da vida de Jesus, e agora não. Na modernidade, não só esses temas religiosos vão fazer parte da arte, mas também temas cotidianos, também temas da mitologia greco-romana. Então, a arte vai sofrer uma transformação profunda nas suas estruturas, que a gente vai destacar mais quando falar de renascimento. A religião também sofreu uma grande mudança, uma transformação. A segunda ruptura do catolicismo, do cristianismo. Por que falamos assim? Porque a religião, ela já conhecia há muito tempo as heresias, que eram movimentos de homens e mulheres que discordavam da Igreja Católica como o único credo existente e que, por sua vez, criavam novas ideias, criavam novos ritos, criavam novas formas de vida que entravam em choque com a visão cristã. Então, começaram na Idade Média as heresias, mas elas tiveram um grande desenvolvimento na Idade Moderna. E as heresias, elas não só foram perseguidas, mas bastante criticadas, bastante contestadas. É importante pensar que a Igreja Católica ela tinha os seus limites, né? Ela tinha as suas dificuldades, ela tinha sim, e surgiram críticas também de dentro da própria igreja, né? Como, por exemplo, nós vamos ter uma mudança profunda na estrutura da religião quando Martinho Lutero elabora 95 teses apontando as falhas, os erros que ele vê na Igreja Católica, coloca na porta da sua igreja e começa uma grande transformação nesse campo. Então, a estrutura
da religião também foi mudada na Idade Moderna. Nós saímos de uma única religião, do catolicismo romano, para a existência desse catolicismo, né, uma única religião cristã, desculpe, para esse catolicismo que passou a conviver com outras denominações religiosas também cristãs, como os luteranos, os presbiterianos e os anglicanos, que nós vamos falar depois também. Uma mudança no campo da economia foi o fim do feudalismo, né, da vida centrada na produção do feudo, para uma vida centrada no comércio, na venda de mercadorias, na circulação do dinheiro. Então, há uma mudança muito profunda na economia que vai engendrando, né, que vai motivando outras transformações que nós vamos ver ao longo desse bimestre, desse período. Outra questão importante, e essa sim para a gente vai ser essencial, a modernidade ela buscou fazer a separação entre a religião e a política. Mas a religião ela sempre teve uma grande influência sobre a vida política, né? Sobre os regimes políticos, mesmo assim. E aí o que é que nós vamos ver, né? Nós vamos ver que era necessário a derrubada de alguns dogmas e alguns princípios religiosos que impediam, por exemplo, a economia, né, dos burgueses. Lembra que eu falei deles lá no começo? Como assim? No período medieval, a economia ela era muito incipiente, né, do ponto de vista comercial. E havia algumas determinações para proteger a comunidade. Por exemplo, as pessoas não podiam praticar a ampla concorrência. Eu não podia ter um produto e vender muito mais barato que o meu concorrente, porque eu estaria sendo desleal, eu poderia estar colocando em risco a ordem, né, a harmonia da comunidade, prejudicando financeiramente aquela pessoa. Eu também não poderia emprestar dinheiro e cobrar os juros sobre ele, porque eu estaria praticando um pecado chamado usura. E isso tudo, para um mundo que era voltado para a agropecuária, não tinha grandes impactos. Mas no momento que surge a burguesia, lá nos burgos, nas feiras fortificadas, e a burguesia, ela tem interesse, ela deseja ardentemente que a economia ela se modifique, que ela se amplie, que ela se expanda. Então ela precisa de novos aliados. E é quando essa burguesia vai buscar fazer aliança com o rei, com as monarquias. E aí nós temos uma mudança profunda agora na estrutura da política. Por que isso vai acontecer? Porque os burgueses vão apoiar as monarquias, que vão começar um processo de centralização do poder, que não existia ainda no período medieval, né, no formato que nós vamos conhecer na Idade Moderna. Vocês lembram que no período medieval nós tínhamos o senhor feudal, nós tínhamos os nobres, né, que apoiavam os senhores feudais, e nós tínhamos a igreja, né, como uma instituição fenomenal, super importante nessa sociedade. Porém, é importante aqui destacar que a burguesia ela faz aliança com a monarquia porque ela precisa de liberdade econômica. Ela precisa da possibilidade de poder agir, de poder expandir as suas economias. E por isso ela dá total apoio à formação dos estados nacionais, que é a grande transformação que a gente vai ver no campo da política. E o que são estados nacionais? Quando a gente fala a palavra estado, pode dizer muitas coisas, né? Por exemplo, se eu digo assim, qual é o estado da água quando ela está evaporando de um bule, né?
Posso dizer Estado nesse sentido. Mas eu posso usar também a palavra Estado como unidade federativa. Por exemplo, nós moramos no Rio Grande do Norte, é o Estado do Rio Grande do Norte. Mas eu posso usar esse Estado com E maiúsculo e ele se transforma em uma nação. Então vejam que o mesmo termo, aplicado em diferentes situações, tem vários sentidos diferentes. Esse Estado, com E maiúsculo, ele significa uma nação e a construção de uma nação passa por diversos elementos. Desde o fato de existir uma burocracia para apoiar essa nação, um corpo de burocratas, né, de funcionários públicos, como também um exército, uma moeda, uma lei, né, ou seria uma constituição, fronteiras definidas, né, com território demarcado. Então, existem vários elementos que definem uma nação. No caso da gente, nós vamos aqui pensar, nós vamos aqui refletir sobre a formação de estados nacionais, que também são conhecidos como monarquias nacionais ou como monarquias absolutistas, certo? Então vejam que o termo ele tem outras aplicações dentro da Idade Moderna. Nós estamos falando de modernidade, não esqueçam disso. E quando eu digo uma monarquia, eu estou aqui levando em consideração que existe uma realeza, que essa realeza ascendeu ao poder com apoio da burguesia, mas também de outros setores da sociedade, e que essa realeza ela determina o modelo político em vigência, que no caso, o modelo político é uma monarquia. Uma monarquia hereditária, tendo em vista que a realeza, né, os filhos do rei e da rainha são príncipes e princesas. Então, quando este rei deixa o trono e a sua rainha não vai assumi-lo, então são estes jovens, né, ou não tão jovens, depende do tempo de duração da realeza, né? Temos como um exemplo hoje, nos nossos tempos, a rainha da Inglaterra, não é? Que já está aí se aproximando dos seus 100 anos, né? Do seu centenário, e está ainda como chefe de Estado. Depois eu vou confirmar com vocês sobre isso, tá? A diferença dela, por exemplo, para o primeiro-ministro da própria Inglaterra. Então, sabemos que existem ainda hoje monarquias. Mas as monarquias na Europa, elas não são comparadas com as monarquias da modernidade, com as monarquias absolutistas. Por quê? Em primeiro lugar, porque as monarquias europeias atualmente, elas são monarquias constitucionais, nas quais os monarcas ou as monarcas juram uma constituição e tem o seu poder dividido com outros membros, né, do governo. Nas monarquias absolutistas, é o monarca ou a monarca quem toma as decisões, que centraliza as decisões. Então, ele é chefe de Estado, ele representa a sua nação, mas ele também é chefe de governo. Ou seja, é ele que toma as decisões, é ele que direciona a política do país, né? No caso do reino, né, ou do império, nós vamos falar sobre isso. Por que que eu falei reino ou império? Porque há uma diferença. Uma nação, ela é um reino, né? Nesse caso, que estamos falando em monarquias. Mas se essa nação controla diferentes estados ou outros reinos, outros territórios, com a deposição de monarcas, né, ou seu afastamento, ela se torna um império. E a Idade Moderna também vai conhecer seus impérios, né? A Idade Média conheceu o Sacro Império Romano Germânico, iniciado por Carlos Magno.
A Idade Antiga teve, né, o Império de Alexandre da Macedônia, de Alexandre Magno, e depois teve o Império Romano, né? Eu estou falando só do ponto de vista ocidental, não estou aqui me detendo do ponto de vista global. E nesse caso, então, nós vamos ter uma monarquia, e essa monarquia, o rei é chefe de Estado, é chefe de governo, e ele governa sem amarras, ele governa sem limites, tá certo? Por isso que essas monarquias serão chamadas de monarquias absolutistas, porque o rei absoluto, né? A realeza é absoluta. E aí a importância da gente conhecer esses termos. Pois bem, e essas monarquias, né? A gente pode pensar aqui em uma característica principal? Pode. A característica principal é que numa monarquia absolutista, o rei ou monarca não faz a vontade dos seus súditos. Ele faz a vontade e os interesses do reino e dele. Então já começa aí a grande diferença. As monarquias absolutistas, elas governam, elas atuam, né? A gente está pensando aqui na modernidade, sem conflitos, sem tensões, de forma alguma. Muitas revoltas, muitas crises políticas, muitas guerras, inclusive com os países vizinhos, vão marcar a Idade Moderna e vão marcar a história das monarquias absolutistas também. Então, estar no poder de forma absoluta, sem contestações, não era fácil. E nós vamos conhecer, então, que há teóricos que vão pensar por que que o rei, por que que a monarquia tem que ser o centro da vida de uma nação. E por que é que esse monarca não pode ser contestado. Nós vamos conhecer. Como, por exemplo, uma teoria criada por um bispo, chamado Jacques Bisset, que vai defender que a realeza ela está no trono porque Deus a escolheu. Chama-se teoria do direito divino, ou seja, foi Deus que escolheu o monarca, então só Deus pode retirar o monarca do poder. Mas vamos aqui refletir. E se o monarca é um tirano? E se o monarca é autoritário? Se ele é arbitrário? Se ele tira os direitos das pessoas, dos súditos que mantêm o Estado? Por que eu digo isso? Porque são os súditos que pagam os impostos e os impostos que sustentam o Estado. Então, se um monarca ele é autoritário, ele é arbitrário, bom, aí as pessoas iam ter que aguentar, né, que ele ficasse no poder. E diferente de um regime presidencial, que um líder autoritário pode ficar no máximo 8 anos, se for uma democracia, né? Porque no caso do nosso país existe a previsão de reeleição. Em outros países não. Então vamos dizer que se entrou no poder um líder autoritário, as pessoas podem esperar 4 anos que ele sai, não é assim? Se não houver golpe, né? Ele sai. Não é isso? Se houver conscientização das pessoas sobre o papel político ofensivo daquele representante do povo, ele sai. Mas imagine que há uma teoria que dizia que na Idade Moderna só Deus podia tirar um rei do poder. Então isso lhe dava mais forças, isso lhe fortalecia muito mais. E as monarquias absolutistas se perpetuavam, demoravam muito a serem substituídas, o que gerava grandes conflitos e grandes problemas para os súditos quando estavam diante de um rei autoritário. Outra questão também que a gente pode aqui pensar é que dentro dessa perspectiva, né, do governo absolutista, nós vamos ter
uma grande sacralidade do rei. Vejam a palavra que eu usei. Sacralidade quer dizer o quê? Que a figura do rei era sagrada. E isso era repetido, sabe? Repetido nos encontros, repetido nas cerimônias religiosas. Isso era repetido nos salões de festa, isso era repetido em todos os lugares, que o rei tinha uma figura sacralizada, era sagrado, estava ali porque Deus o tinha colocado. E as pessoas sofrendo, as pessoas passando fome, as pessoas tendo as suas terras tomadas, as pessoas morrendo de doenças epidêmicas e endêmicas, porque a Idade Moderna ainda conheceu epidemias, né? A gente fala muito na epidemia da peste bubônica, que também ficou conhecida como peste negra, né? Mas a Idade Moderna também teve grandes ondas epidêmicas. Inclusive a própria Londres, né, foi arrasada por uma epidemia. Então, vejam só, o absolutismo, ele tem esse elemento, né, que o rei é intocável. E foi necessário muito tempo para que surgissem outros teóricos para dizerem que não era exatamente isso. Há ainda no período, né, outro teórico chamado Thomas Hobbes. E ele vai dizer que o chefe de governo, o rei, o monarca, ele é uma grande unidade, que cada pessoa faz parte desse reino e que todos devem funcionar como se houvesse uma espécie de contrato e fazer a vontade do monarca. É uma outra teoria que também legitima, justifica o absolutismo monárquico. E como é que a gente pode, então, dizer, né, que esse absolutismo ele tem um efeito muito forte na modernidade, né? Eu estou falando aqui de uma mudança profunda na estrutura da política, não é isso? Não é isso que eu estou falando? Pois é. Só que o absolutismo, com essa forte centralização dos poderes na mão do rei, houve uma promoção muito grande do campo da economia, através do que chamaremos de mercantilismo. E o mercantilismo, ele vai justamente defender que estes monarcas eles busquem novas fontes de matérias-primas, novas fontes de metais preciosos, novas áreas com mão de obra barata e novos lugares de consumo dos seus produtos. Então, um braço do absolutismo, o braço econômico do absolutismo, chama-se mercantilismo. E essa economia mercantilista é ela que vai ser responsável pelo projeto de colonização e conquista de novos territórios. África, Ásia e principalmente a América. A América vai ser conquistada a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo, enviado pela Espanha em busca das terras das especiarias, chega no nosso continente. E a partir dali, o velho mundo descobre que pode explorar o novo mundo e que o mercantilismo vai ser a ferramenta utilizada para a conquista das civilizações que aqui já estavam, das sociedades e dos povos que aqui já estavam há milênios, mas também a exploração dos nossos recursos materiais, das nossas vidas nativas, dos povos originários, que vão assim alimentar essas monarquias absolutistas para elas continuarem no poder por muito tempo.
Então, nós hoje conversamos sobre o absolutismo monárquico e sobre o conceito de modernidade. E eu espero vocês então na nossa próxima aula. Um forte abraço, até logo, fiquem bem e nos vemos em breve. Tchau, tchau.